eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando as suas dúvidas, as coisas que afligem a sua alma, os dramas da sua vida, fofoquinhas pra gente por aqui. E eu e a galera aqui dos comentários damos a nossa opinião sobre o que você deveria fazer na situação em que você se encontra, né? Ignorando todos os nossos problemas e focando no problema dos outros. Mais neutra e é uma diferença de 18 anos de idade, é uma diferença enorme, gigantesca. E o problema é que não é só hormônio não, tá? O problema é que é de experiência de vida, etc. Tudo bem que parece que ela não tem experiência de vida, porque você falou que, né, a ideia dela é casar virgem, ela nunca teve um relacionamento, o que por si só eu já acho que é um problema também da pessoa nunca ter tido um relacionamento e querer pular direto pra casar e se mudar de país. Pra ambos os dois. A minha sensação é de que você, por ter 18 anos, e provavelmente não ter muitas experiências de vida, né, você tá idealizando o que seria isso. Porque é muito difícil você, sem nunca ter convivido com uma pessoa, chegar e dizer, caramba, eu vou mudar de país. E largar tudo que você construiu até agora e quais são seus planos na Irlanda. Porque eu garanto que você tem planos na Irlanda. E ela, a mesma coisa. Ela tá te idealizando de uma coisa que ela nunca teve na vida dela. E aí ela tá te colocando num pedestal quanto a isso, sem de fato te conhecer e saber como você é na vida real, porque é completamente diferente e não tem como dizer que não é. Conviver com uma pessoa, estar ali 24 horas com aquela pessoa, ouvindo a voz dela o tempo inteiro, convivendo com a bagunça que ela faz na casa, se ela lava a louça ou não, se ela invade seu espaço ou não, são coisas completamente diferentes do que ter uma amizade online com uma pessoa que você fala de vez em quando, né, manda um oi, manda um meme, né, manda um link de uma notícia e troca uma ideia. São coisas completamente diferentes uma da outra.
Então assim, eu acho que é completamente loucura o jeito que vocês estão pensando de pensar já em querer largar de país, mudar um pro negócio do outro e largar planos desse jeito. Eu sou completamente contra, tá? Porque eu acho sim que quando a gente tá num relacionamento com alguém, a gente tem que abrir mão de certas coisas, a gente tem que querer fazer com que aquilo funcione. Só que é quando você está num relacionamento de fato com alguém, quando uma pessoa que você já construiu alguma coisa, que você conhece e você sabe que você quer aquilo. Não com uma coisa que você tá idealizando. E olha, claro, existem casos onde esse tipo de coisa dá super certo. Sabe? As pessoas mal se conhecem e aí elas se apaixonam muito e aí elas, quando se encontram, têm um super match e dão muito certo e conseguem construir alguma coisa dali. Existe, são poucos. Não é a regra, é a exceção. Então eu acho que pra tomar certas decisões na vida, a gente precisa ter muita certeza do que a gente tá fazendo e a gente precisa conhecer muito bem a outra pessoa. E, como já diria a avó da minha amiga, pra conhecer alguém só ou viajando junto ou comendo 1 quilo de sal. Porque demora muito pra comer 1 quilo de sal, entendeu? E viajar junto, você tá ali com a pessoa o tempo inteiro, 24 horas por dia, se metendo em várias situações diferentes. São 2 jeitos de se conhecer muito bem alguém, sabe? Então eu acho que vocês estão trocando os pés pelas mãos. Toda vez que eu vejo alguém falando dessa forma de uma pessoa que a pessoa não de fato conhece, não tem convivência com aquela pessoa, não está de fato ali fisicamente com ela, convivendo com quem ela realmente é idealização, tá? É idealização. E eu estou aqui, preste atenção, deixando tudo de lado sobre a diferença de idade, tá? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu já entrei nesse mérito muitas e muitas vezes, e sei lá, nesse caso eu achei meio estranho, justamente porque ela não tem muitas experiências de vida, então eu acho que ela também deve romantizar muito essa situação na cabeça dela. Então assim, querido, tem que ir com muita calma. E é difícil pedir pra alguém com 18 anos e com muita calma. E difícil também pedir pra alguém com 36 anos que nunca teve um relacionamento e que claramente tá romantizando tudo e com muita calma. Mas tem que ir com muita calma. Né? Antes fosse o problema só 18 anos. Caraca, quer mudar de país pra uma pessoa que nem conhece. Se você, tipo, não tem nada a perder, tipo, nômade, sabe? Tipo, eu querendo me justificar como se eu fosse mudar de país por alguém. Mas, tipo, sabe? É um pouco diferente do que você largar a sua vida, sei lá, se você tá fazendo uma faculdade, tem um trabalho fixo, alguma coisa, sabe? Tem certas coisas que a gente tem que ir com calma. Oi, Gabi, como você está? Eu espero que bem, menor que 3. Eu te acompanho há anos e te adoro muito. Espero de coração que você resolva ler o meu e-mail e me ajude com o meu mimimi. Bom, vamos lá. Me chamo A, eu sou uma mulher de 24 anos e o meu mimimi gira em torno da minha amiga B, que é uma mulher de 18 anos. E apesar da diferença de idade, nos tornamos amigas muito rápido por causa da faculdade. Sempre tivemos uma afinidade muito massa e nossa idade nunca foi um problema, apesar de nossas vivências já bem diferentes. Afinal, quando ela estava saindo do ensino médio agora, eu estava na minha 2ª faculdade. Enfim, vidas diferentes, mas até aí tudo bem. O mimimi começou quando, ano passado, em outubro de 2022, eu decidi que queria cortar o cabelo. Eu e a B sempre fomos muito parecidas em algumas questões. Nossos nomes são muito parecidos, tanto que as pessoas sempre trocavam os nossos nomes. E nossos cabelos eram outra semelhança. Ambos somos cacheadas e pintamos o cabelo de ruivo. Com a diferença que eu tenho um ruivo laranjinha e ela um ruivo vermelho. Bem, eu decidi cortar o cabelo. E fiz um corte não muito comum. Não estou dizendo que é o corte mais diferentão do mundo, mas simplesmente não é o básico. Ele é de um comprimento na frente e bem mais curtinho atrás. Eu fiz inspirado em uma personagem que eu gosto e também porque o cabelo na nuca sempre me incomodou. Sempre amei meu cabelo curto e fiquei muito feliz com o meu corte. Até que menos de 2 semanas depois, a B apareceu na faculdade, do nada, com o mesmíssimo corte que o meu. Mesmo comprimento e tudo igual. Naquele momento eu estranhei, pois, como disse, não é o corte mais comum do mundo. Mas eu relevei. Bem, passou um tempo, entre férias e retorno das aulas, eu fui percebendo que a B começou a falar e agir de outras formas. Mas, mais uma vez, eu fui relevando tudo, fingindo que eu não estava vendo. Até que no meio desse ano, quando as aulas retomaram novamente, nossa faculdade é pública e as férias estão irregulares. Enfim, não vou ficar explicando isso aqui. A B simplesmente tinha mudado de 8 para 80 no estilo de roupas dela. Ela sempre se vestiu de maneira mais sexy, digamos assim. Ela é bem mais magra do que eu e ela sempre se sentiu bastante confortável em usar roupas mais justas e curtas, assim como decotes e fendas. Quando eu tenho um estilo bem mais folgado, sabe? Uso só calças de tecido e camisetas largas. Odeio roupa me apertando. E a B não voltou apenas com roupas parecidas com as que eu usava,
ela voltou com roupas iguais. Ela literalmente comprou calças e blusas no mesmo canto que eu compro e comprou as mesmas peças. E foi só assim que eu parei de relevar tudo, porque a partir desse ponto, com o mesmo corte de cabelo, roupas iguais e mesmo jeito de falar, eu tava basicamente andando com uma clone do meu lado. Sabe aquelas gêmeas que a mãe veste igual? Era exatamente assim que eu tava me sentindo todo santo dia na faculdade. A gota d'água que me levou a vir escrever esse e-mail é que agora até se passando a B está. Fingindo que gosta de coisas que ela nunca nem consumiu ou que antes disso tudo ela já havia dito que não gostava. Por exemplo, eu sempre fui fã de Jogos Vorazes. Antes de tudo isso, a B já havia me contado que nunca nem leu os livros, nem assistiu os filmes. E há alguns dias, conversando com amigos sobre o filme que tá pra sair de Jogos Vorazes, a B simplesmente soltou que ama Jogos Vorazes também e que era uma super fã como eu. Que Jogos Vorazes tinha a melhor adaptação literária e blá 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 blá. Mas eu concordo, tem uma adaptação literária realmente muito, muito boa, viu? Mentira, ela não mentiu, hein? Deixei ela falar tudo e quando terminou, questionei ela. Na roda mesmo, na frente de todo mundo. Como ela amava e tinha certeza que Jogos Vorazes era uma adaptação tão boa e tão fiel se ela nunca nem leu os livros nem viu os filmes. Ela riu, envergonhada, e mudou de assunto super rápido, ignorando a minha pergunta. Bom, ela podia ter lido durante as férias, né? E não parou por esse exemplo. Porque ela começou a fazer muito isso. De dizer que ama coisas que ela nunca nem consumiu só porque eu estava dizendo que amava. Desabafei a situação com uma amiga e ela falou que talvez seja pela B ser mais nova. Ela tinha visto em mim uma inspiração ou algo assim. E começou a me imitar até que sem perceber, por querer ter um estilo como o meu e tal. Eu tentei muito ignorar isso, mas é simplesmente insuportável chegar na faculdade e a menina estar lá, parecendo um espelho quando eu olho pra ela. E sinceramente, ela já percebeu a grande semelhança de nossas roupas e ela adora, pois ela sempre comenta que somos gêmeas. Eu, de verdade, odeio isso. E estou considerando acabar com a amizade me afastando dela. Sempre a adorei por ser uma ótima amiga e uma ótima pessoa. Mas agora ela não tem opinião nem gostos próprios e parece que perdeu a própria essência. E isso me deixa de verdade muito triste. Me dá uma luz do que fazer nessa situação. Eu já pensei em conversar com ela, mas eu acho tão babaquinha da minha parte chegar tipo, oi amiga, eu acho que você tá me imitando. Parece que eu tô me achando e me acho ainda mais babaca, mas juro que não importo mais. Ficar andando ao lado dela parece o coisa 1 e o coisa 2, ou os bananas de pijama, andando pelos corredores da faculdade. Por favor, me ajuda e já agradeço muito qualquer conselho, menor que 333. Eu entendo e eu também acho que seria super chato chegar assim, ai amiga, você não acha que você tá me copiando um pouco? Porque quando eu era criança e adolescente, eu tinha muito essa coisa também de que eu sempre gostei de ser muito única no meu estilo, sabe? Nas minhas roupas, nas coisas que eu tinha. Eu odiava quando eu chegava na escola e tinha alguém com a mesma mochila que eu, por exemplo. E eu sempre fui assim desde criança, eu acho que é coisa de filha única. Me incomodava muito. E eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio, eu até comecei a comprar, que é uma coisa que eu faço ainda até hoje, mas isso começou quando eu tava no ensino médio, na minha adolescência. Eu comecei a pesquisar muito, por exemplo, o meu material escolar e eu não comprava mais de loja grande de marca, sabe? Tipo, tinha aquelas bolsas, aquelas mochilas tipo da Jansport, não é Jansport, né? Como é que é o nome daquela marca? Enfim, tipo Vans, essas coisas assim. Eu não comprava dessas marcas que outra pessoa podia comprar facilmente. Eu comprava de pessoas que faziam mochilas, sabe? Tipo, pequena, uma galera que fazia meio que artesanalmente. Cheguei neste ponto, tá? Eu lembro que eu tinha uma mochila muito específica, que era uma mochila, como eu era emo, né? Era uma mochila que era de zebrinha, toda de zebrinha, assim, e ela era quadrada e tal, que eu tinha comprado de uma menina que fazia mochilas, que eu tinha pesquisado na internet, até, enfim, uma brisa. É uma coisa que até hoje eu gosto muito de serem peças únicas e de ser uma coisa, assim, mais, não que só eu vá ter, mas pelo trabalho que a pessoa colocou ali. Eventualmente isso evoluiu, sabe? Pra ser uma coisa muito mais de apreciar o trabalho de uma pessoa que sentou ali e fez uma coisa única, do que necessariamente de ser algo que só eu vou ter, e mais de enaltecer o trabalho de alguém, sabe? E com o tempo eu fui perdendo essa coisa de me importar de alguém tá me copiando ou não, porque eu sei o que eu gosto, né? Eu tenho meu estilo. E hoje em dia, eu até, por exemplo, se eu tô saindo com alguém que eu sei que a pessoa se veste, por exemplo, mais de preto e branco e tal, eu
às vezes combino com a pessoa, pergunto como a pessoa vai vestida pra ir mais ou menos parecida, porque eu acho que cria uma identidade visual do grupo. Eu sou meio nóia hoje em dia, tá? E eu acho fofo. Eu acho fofo hoje em dia se eu saio vestida igual a uma amiga, se a gente tem alguma coisa parecida. Eu acho bonitinho. Acho que se eu tivesse um relacionamento, eu iria querer sair combinando com meu namorado, sabe? E eu entendo que não é sobre isso, necessariamente, né? Eu entendo que é mais do que isso, porque ela começou a copiar os seus gostos e tal. Mas eu acho que a maneira com que você pode ver isso pode mudar. E é por isso que eu tô te contando essa história. Antes eu era super chata com isso. Eu lembro que uma vez eu cheguei na escola e tinha uma menina com a mesma mochila que eu. E eu, puta da vida, mas não fiz nada, obviamente, porque eu já tava comprando a mochila. Eu ia fazer o quê, né? Eu ia fazer minha mãe comprar uma mochila nova, porque eu sou ridícula, né? É caro, o material escolar é caro. Então eu fiquei com a mochila. Triste com a mochila. E eventualmente isso evoluir pra você considerar isso como uma forma de elogio. Dessa pessoa olhar pra você e gostar de como você é e te ver como uma inspiração. É claro que eu entendo super se você acha que isso passou dos limites. Que você acha que o relacionamento pode estar um pouco estremecido por causa disso. Mas eu acho que se você quiser conversar com ela e falar que isso tá te incomodando, eu acho que é justo com ela, sabe? Porque às vezes ela pode ser uma pessoa que não se incomoda com esse tipo de coisa. Pra ela é um elogio a você. E é isso. Eu acho que a nossa construção de imagem, ela tem que ser a nossa construção de imagem. E se alguém ver aquilo como uma fonte de inspiração, beleza. E eu aprendi isso com o tempo, com a minha vida. Eu não me importaria hoje em dia de alguém querer ter coisas parecidas comigo. Eu veria isso como uma fonte de inspiração. E beleza, porque nada no mundo é 100% original. Tudo que a gente tem são referências. E por mais que eu seja uma pessoa que eu goste muito de ter coisas únicas, eu sei que eu tô pegando essas referências de outros lugares. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Então assim, eu acho que é tanto de você ver isso de uma outra forma e você talvez tentar começar a encarar isso de uma outra forma. É claro que você tem todo o direito do mundo de se afastar de uma pessoa se ela começa a agir de um jeito que te incomoda. E eu super entenderia de isso ser um motivo de te incomodar. Mas eu acho que mereceria uma conversa antes. Pelo menos pra delimitar certas coisas, sabe? Falar, cara, eu gosto muito de você, mas eu sinto que você não é mais você. Talvez. Ter uma conversa desse tipo e tentar estabelecer limites com que você se sinta confortável. E ela também. Mas eu acho que merece uma mudança, um jeito de você mudar um pouco a forma com que você vê isso. Eu sei que eu tive duas amigas uma vez que elas tiveram uma briga justamente por causa disso. Porque uma delas dizia que a outra tava copiando muito as roupas dela. E olha, eu nem acho. Eu acho que elas realmente são parecidas visualmente, mas elas têm estilos diferentes. Mas falou que ela começou a comprar roupas muito parecidas com as dela. E que ela não tava gostando disso. E essa outra amiga, ela ficou super chateada, né? E ela falou exatamente isso. Ela falou assim, poxa, é que eu acho muito bonita a forma como você se veste. Eu te acho muito estilosa e pra mim é uma inspiração. Mas tudo bem, se você não gosta, eu não vou mais fazer. E eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou. Isso já tem algum bom tempo, mas foi uma das coisas que me ajudou a ver isso de uma forma diferente, sabe? E hoje em dia eu acho fofo. Eu acho fofo. Mas eu entendo realmente de como você pode sentir, porque eu também já me senti muito assim. De me sentir ofendida, me sentir copiada. Eu sou muito mais do que as roupas que eu uso, eu sou muito mais do que o cabelo que eu tenho, sou muito mais do que isso. E as minhas referências vêm de algum lugar, e se eu sou uma referência pra você, que bom, é um elogio. Então talvez você possa tentar ver dessa forma, mas estabelecer limites pra isso também. Oi Gabi, tudo bem com você? Eu amo esse quadro, mas é triste fazer parte, kkkk crying. Não quero me identificar, eu tenho 18 anos. Eu moro com a minha mãe e outros parentes. Nossa condição financeira nem sempre foi das melhores. Era tirado de um para dar para o outro. Apesar disso, nunca me faltou comida no prato ou uma morada confortável, pois a minha mãe sempre se esforçou para nos dar o necessário, e tenho grande admiração por isso. Meu pai faleceu quando eu era bem nova, tanto que eu não tenho lembranças dele, e minha mãe não trabalhava quando ocorreu essa perda porque ele era muito possessivo. Foi um relacionamento bem conturbado, pelo que me contaram. Agressões e proibições eram rotineiras na vida dos dois. Então, após o falecimento dele, sem a ajuda de ninguém, ela conseguiu se reerguer para criar seus filhos.
Contexto dado, vamos ao mimimi. A minha vida inteira eu cresci com o básico do básico, mesmo quando as condições de vida da minha mãe melhoraram. Seguiu em frente e até se casou novamente, detalhe importante. Se eu precisasse de um tênis novo, pois estava usando o mesmo há 5 anos seguidos, de furos e remendos, a resposta era não. Ao menos que eu me humilhasse e implorasse por meses, e isso era com todas as coisas, até mesmo na compra de um simples absorvente. Já passei menstruações sem absorvente, fazendo gambiarras, pois eu me recusava a implorar e ser humilhada, até mesmo publicamente, por uma simples compra. Na minha casa, escondiam achocolatados, pães, bolachas, leites, manteigas de marcas boas, tudo para não comermos sem supervisão. Ou então para não comermos mesmo. Isso tudo porque era caro, então eu sempre aceitei essas merdas e evitava pedir as coisas para ela porque eu cresci com o pensamento que minha mãe não tem a obrigação de gastar o dinheiro dela com luxo pra mim. Minha mãe sempre me falou, o que acontece em casa, fica em casa, com muita ferocidade, e eu nunca entendi o motivo. Até furar a bolha que eu vivia e conhecer outras famílias. E ver que não é normal implorar para ter um absorvente ou trancar em comidas. Enfim, isso nem é a ponta do iceberg das humilhações que eu já passei. As desculpas para tudo eram: você não merece, não está sendo uma boa filha, precisa melhorar para ter isso. Ou até mesmo um simples não quero, o dinheiro é meu. Passei por castigos de não sair de casa pra nada e cortarem todo o meu acesso à internet por 1 ano. Carinha feliz. Por simplesmente nada. O motivo poderia ser até um estresse no trabalho dela ou brigas com o atual marido. Já na adolescência, eu conheci muitos amigos que também tinham pais falecidos. Tropa dos sem pai. E comecei a ouvir um boato de pensão por falecimento do cônjuge. Pesquisei mais sobre e, Gabi, eu fiquei sem chão. Não conseguia assimilar a ideia de que esses anos todos eu passei necessidade, enquanto a minha mãe chegava em casa com inúmeras sacolas depois de passar uma tardezinha no shopping e que aquele dinheiro, em teoria, era meu. Apesar de eu estar furiosa, eu respirei fundo e tive uma conversa franca com ela. Contei que havia descoberto sobre a pensão e que queria pelo menos R$50 dela para que eu pudesse fazer minhas compras pessoais. Absorvente, desodorante, shampoos e etc. E não ter que me humilhar. Porém, para minha surpresa, ela surtou. Começou a esmurrar os móveis de casa e chorar, gritar, dizendo: você está querendo me roubar? Esses anos todos eu não sustentei vocês, faltou algo? Pô, faltou. Quanta ingratidão quem te falou isso? Onde você andou pesquisando sobre isso? Depois disso, eu não queria mais discutir, porque sinceramente eu fiquei com medo de levar uma surra. A essa altura, eu já estava chorando e com muito medo de ser expulsa de casa. Conversei com uma amiga sobre a situação e ela me contou que passou pela mesma coisa. No caso, era até pior. Chegou a passar fome enquanto a vadia gastava todo o dinheiro com si. Depois de atingir a maioridade, ela decidiu processar a mãe. Causa ganha. A mãe pagou por todos os anos em que ela não tinha consentimento da pensão. Ela me aconselhou a fazer o mesmo e me alertou que o meu caso é até mais grave, pois a minha mãe se casou novamente no cartório. Sim, eu achei até a certidão de casamento deles. Era pra ter perdido o direito de pensão por falecimento e que poderia haver alguma fraude de pensão. E isso daria até prisão. Gabi, eu não sei o que fazer. A minha vida tá uma merda. Eu fui privada de estudar e precisei brigar muito para concluir o ensino médio. Então eu não faço ideia de como vou conseguir morar sozinha e concluir uma faculdade. Esse dinheiro da pensão me ajudaria muito. Mas apesar de ter raiva dessa mulher, não sei se eu quero ela na prisão. O que eu faço? Devo colocar ela no pau e pegar o dinheiro, que é meu por direito, e correr o risco de acabar colocando ela na cadeia, ou seguir a minha vida e deixar essa história de lado, conquistar na raça e ignorar a existência da minha mãe pra sempre. Obrigada por ter lido até aqui, perdão pelo e-mailzão, amo o seu canal e os seus quadros. Toda vez que acontece um babadão, eu fico esperando ansiosa pelos seus comentários no Fadel News. KKKK, beijos de luz. Se a alternativa que você deu aqui, ó, você falou que ou você vai lá, né, coloca lá no pau, pega o direito que é seu, né, ou você segue a sua vida e ignora a existência da sua mãe pra sempre. Sinceramente, se a sua alternativa já é ignorar a existência da sua mãe pra sempre, tá, isso já é uma coisa que você tem na sua cabeça que você vai fazer, eu diria que você deveria sim colocar, entrar com o processo. Eu acho que, em primeiro lugar, você deveria conversar com um advogado sobre isso, porque eu não sei como que faz pra provar esse tipo de coisa, né, assim, que você passou necessidade e tal, não sei como isso funcionaria, e aí você tem que conversar com um advogado pra isso. E também,
dificilmente as pessoas vão pra prisão quando elas são réu primárias. Eu sei que em crimes, assim, de governo, dessas coisas de fraude, é mais fácil um pouco você ir pra prisão. Mas ainda assim, eu não sei se é tão fácil assim, se é meio que garantido a pessoa ir de fato pra prisão, sabe? Porque tem acordos que você pode fazer, tem muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho, sabe? Então, de conversar com uma advogada pra entender exatamente quais são os riscos. Mas se ela for pra prisão, tá? Se você colocar ela no pau e ela acabar indo pra prisão, ora, se não são as consequências dos seus atos. E a culpa não é sua se essa pessoa agiu de forma errônea em várias coisas. Se ela assumiu um risco de fazer uma coisa errada que poderia levar ela pra prisão. A culpa não é sua. Eu acho que se esse for um dinheiro que vai fazer muita diferença na sua vida, vai ser algo que vai possivelmente determinar o seu futuro. Se você vai conseguir se manter sozinha, fazer sua faculdade, focar nos seus estudos ou não, gata, você tem que focar no seu, né? Você não é culpada pelos erros dos outros. E você não tem que arcar com as custas dos erros das outras pessoas. Por mais que essas pessoas sejam a sua mãe. Porque, como eu disse aqui, laço sanguíneo não vale de nada. Não vale nada. É muito mais importante os laços que a gente faz com as pessoas que respeitam a gente, que querem de fato o nosso bem, que colocam a gente pra cima, que, sabe, estão alinhadas com a gente moralmente. É muito mais importante esses laços do que um simples laço sanguíneo. Então, se você já não quer a sua mãe na sua vida, gata, segue em frente. Mas primeiro conversa com um advogado pra você entender exatamente qual é o seu caso, o que você ganha com isso, o que você corre risco com isso, quais são as suas chances de vencer esse caso. Eu acho que isso é muito importante. Mais até do que conversar com seus amigos, entender o seu caso especificamente. Vai, gata, vai em frente, se joga. Oi, Gabi, tudo bem? Eu me chamo Jota, eu tenho 21 anos e o meu mimimi é bem mimimi mesmo, já vou pedindo desculpa. Eu sou de uma cidadezinha de 30 mil habitantes do interior e desde nova eu sempre tive muitas ambições, o que não dava certo com onde eu morava. Assim, eu estudei e fui fazendo a cabeça dos meus pais para poder conseguir fazer faculdade fora, porque na minha cidade não tem, e as que são nas cidades vizinhas não eram boas. Tem um tio que mora na capital e sempre vim visitar ele. Consegui uma bolsa muito boa no curso que eu queria e com muita conversa eu consegui vir morar com o meu tio. Tem 2 anos e pouco que eu moro aqui. E o meu tio tem boa condição financeira e sempre teve alguém que trabalhasse limpando a casa, lavando roupa e fazendo comida. Antes de eu morar com ele, um primo meu, também sobrinho dele, morava aqui pra fazer faculdade. E Gabi, ele nunca precisou fazer nada. O quarto e o banheiro dele eram limpos e arrumados. Almoçava em casa todo dia, roupa lavada e passada e tudo mais. Até quando ele não morava mais aqui, ele trazia as roupas dele pra lavar. Agora entra o meu mimimi. Há mais ou menos 1 ano e meio, trocou de secretária aqui. E eu não sei o porquê, ela não me ajuda em nada. Secretária deve ser a diarista, né? Gabi, ela não limpa o meu quarto e nem o meu banheiro. Que detalhe, não é suíte, mas eu falo que é meu, pois só eu uso. Mas ele fica no corredor, então as visitas também sempre podem usar. Além disso, ela não lava as minhas roupas. E se elas estão na máquina, ela simplesmente tira e joga tudo embolado no varal. Eu fico indignada, pois aqui mora eu, meu tio, a mulher dele e o filho vem aos finais de semana. E Gabi, só pra mim que ela não faz as coisas. Ela arruma todo o resto, as roupas do meu tio e da mulher são lavadas, passadas, dobradas e guardadas. Não que eu precise de tudo isso, mas se quer estender a roupa, eu estou no último semestre agora, mas desde o segundo eu já trabalhava. Apenas saí agora no último pra ter tempo de estudar, ou seja, eu nunca fiz bagunça na casa, nunca nem fiquei em casa. Eu sequer comi aqui, então ela nunca nem precisou fazer comida a mais pra mim. Agora que estou mais em casa, tá sendo difícil. Eu não sei o porquê, mas ela tá me tratando mal e com ignorância. Hoje, quando eu desci, as minhas roupas estavam emboladas em cima do varal e eu perguntei por quê. Ela me disse que precisava de espaço no varal e eu perguntei, ué, mas... E ela disse que secou, dobra e sobe. Pronto. Esses dias eu fui almoçar e perguntei o que tinha na farofa. E ela novamente me tratou com ignorância como se eu fosse burra. E eu só fiz uma pergunta simples. Gabi, eu sempre tratei ela bem. E ela não trata ninguém assim. Ela só é rude comigo. E eu não quero ser mal educada, pois eu sei que não é um trabalho fácil. E eu fico sentindo que eu não tenho direito de exigir nada, pois eu moro de favor. Eu já conversei com o meu tio e ele pediu pra ela fazer as coisas, mas ela simplesmente ignorou e continuou não fazendo. Gabi, você acha que eu só devo ignorar e continuar limpando e fazendo as minhas coisas? Ou será que vale a pena comprar essa briga? Em primeiro lugar, você deveria ser bem direta com ela e perguntar qual é o problema dela com você,
se ela tem algum problema dela com você, se você fez algum dia alguma coisa pra ela que ela não gostou, né? Qual que seria a questão dela. Perguntar de uma maneira bem franca mesmo, porque muitas vezes quando a gente chega e a gente bate de frente com as pessoas desse jeito, as pessoas não esperam. Às vezes as pessoas maltratam a gente, fazem certas coisas com a gente, elas não esperam que, de fato, elas vão ser questionadas quanto a isso. Porque não é muita gente que chega e fala: olha, desculpa, eu queria entender qual é o seu problema comigo. Cria uma situação que ela vai ser obrigada a ter uma conversa com você, franca. E aí, dependendo de, né, qual for ali a conversa, vocês às vezes conseguem se entender. Outra coisa que eu acho que você deveria fazer antes de falar com ela diretamente é conversar com o seu tio e perguntar qual foi o acordo, né, quando ela foi contratada. Porque às vezes, simplesmente ele falou que na casa morava ele, a esposa e às vezes o filho, e que você era uma agregada da família X, e ela sentiu que ela não estava sendo contratada para cuidar das suas coisas. Às vezes ela simplesmente, né, falou assim: não, o valor que eu estou sendo paga não é para cuidar dessa menina, das coisas dessa menina. Apesar de que eu acho que limpar o seu banheiro deveria estar, né, junto de limpar a casa, caso esse seja parte do trabalho dela, né? O banheiro faz parte da casa, independente de quem usa o banheiro. Mas penso mais em relação, por exemplo, às suas roupas, né? O fato dela não lavar as suas roupas como ela lavaria o resto da pessoa, do resto das pessoas da casa. Simplesmente, às vezes, ela fala: não, o valor que eu tô sendo paga não é pra cuidar das coisas de mais uma pessoa. E aí, conversar com seu tio, né, quanto a isso, pedir pra ele conversar com ela e, sei lá, caso ela fale: não, beleza, eu posso cuidar das coisas dela, né, lavar a roupa dela por um valor X a mais por mês. E às vezes, né, rola esse trato. Isso é resolvido dessa forma. Porque, né, no final, às vezes, simplesmente ela encara isso como não sendo parte do trabalho dela. Ela fala: não, eu não fui contratada pra cuidar das coisas dessa menina. Não foi esse o acordo que eu tive quando eu entrei pra trabalhar nessa casa, né? E aí, ela é uma pessoa, ela é uma funcionária, e ela tem um acordo X de trabalho X. É igual você trabalhar em qualquer outro lugar. Se você é contratada pra, sei lá, fazer o design de uma empresa, você não vai, de repente, começar a fazer o financeiro. Não faz parte das suas funções. Então, às vezes, ela encara isso como não sendo parte das funções do trabalho dela. E aí, isso pode ser negociado. Caso isso não seja esse o caso ela, de fato, tenha sido contratada, né? Sim, seja conversado e de fato tenha sido contratada pra fazer as suas coisas, daí é mais de você ter uma conversa com ela. Mas entender por que isso. E às vezes entender do lado dela como uma empregada, tipo, empregada que eu falo, pessoa que é uma empregada de alguém, sabe? Que às vezes ela simplesmente não encara isso como sendo parte do trabalho dela. E o que pode ser feito pra que então seja parte do trabalho dela. Eu acho que isso tem que ser visto de uma forma mais prática, no sentido de funções de trabalho. Quais são as suas funções de trabalho? Ah, beleza, você quer um valor a mais por mês pra cuidar dela também? Beleza, a gente vai acordar em um valor a mais por mês, então, né? Ou enfim. Agora, se o problema dela for simplesmente ela não gosta de você, aí eu acho que também seria o caso de você conversar com o seu tio. Porque, assim, tudo bem, beleza, você mora de favor nessa casa, mas ter um funcionário que simplesmente não gosta de uma pessoa que mora naquela casa e que antagoniza essa pessoa propositalmente não é saudável, né? Então, assim, tem que entender qual é a causa disso. Se é simplesmente eu não vou com a cara dessa menina, ou se é uma questão de trabalho. E aí, ser tomadas decisões a partir disso. Mas, sei lá, eu entendo que, pô, beleza, você tá morando de favor lá e tal, mas ainda assim concordaram em te deixar morar lá, sabe? Então não é como se você tivesse que aceitar tudo de cabeça baixa. Tipo, poxa, né, um mínimo de qualidade de vida, sei lá, de se sentir confortável na casa que você tá morando. Eu acho que é esse o jeito que eu encararia em primeiro lugar, sabe? Muito mais como um problema de trabalho mesmo, de funções de trabalho, antes de qualquer outra coisa. E tentar resolver dessa forma. Se você tem alguma dúvida, alguma crise existencial, alguma coisa que você acha que eu ou a galera dos comentários aqui pode te ajudar,
manda um e-mail pra mimimi@gabifadel.com e não se esquece também de mandar um e-mail pra esse mesmo e-mail, mas com a hashtag ex-mimimi, caso você já tenha aparecido aqui e queira contar pra gente o que aconteceu depois, porque a gente fica muito curioso pra saber. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra você não ser inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!